Olá, gente amiga, tudo bem com vocês? Saudações! Quero convidar você a se inscrever no nosso canal e compartilhar os nossos vídeos. Esse é um projeto que Deus colocou no nosso coração e aqui nesses vídeos vocês vão ouvir histórias que são totalmente diferentes das histórias que são contadas no dia a dia da sua vida. O apóstolo Paulo foi certamente o maior evangelista, o maior teólogo, o maior missionário, o maior plantador de igrejas de toda a história do cristianismo. Paulo foi o maior bandeirante do cristianismo, seu expoente mais ilustre, seu arauto mais eloquente, seu embaixador mais compícuo. Pregou com zelo aos gentios, aos judeus, nas escolas, cortes, palácios, sinagogas, praças e prisão. Com a mesma motivação, pregou quando tinha fartura e também quando passava por privações. Ele enriqueceu muito sem nada possuir. Embora tenha experimentado fome e frio, suportado cadeias e tribulações, passado os últimos dias numa masmorra e enfrentando o martírio por ordem de um imperador insano, sua vida ainda inspira milhões de pessoas em todo o mundo. Sua conversão extraordinária foi um divisor de águas, não só em sua vida, mas também na história da humanidade. Antes dessa insólita experiência, foi o maior perseguidor do cristianismo, depois dela tornou-se o seu maior arauto. Sua vida foi vivida sempre com grande ardor e paixão. Portanto, convido você a ouvir uma breve narrativa sobre o ministério e a morte desse gigante do cristianismo. Vamos fazer uma viagem ao passado, entrando pelos corredores do tempo, a fim de descobrirmos essas respostas. Em primeiro lugar, Paulo era judeu por nascimento. Em Atos 22:3, ele mesmo disse: "Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia." Seus pais eram judeus, o sangue que corria em suas veias era o mesmo que corria nas veias do patriarca Abraão, um judeu da gema. Procedia da mais importante tribo israelita, a de Benjamim. E em segundo lugar, Paulo foi criado dentro da fé judaica. Circuncidado ao 8º dia, dominava com grande desenvoltura o conhecimento da lei e as opiniões mais importantes dos grandes mestres de sua época. Em terceiro lugar, Paulo foi educado em Jerusalém aos pés de um mestre chamado Gamaliel. Jerusalém era a cidade santa. Lá estavam os escribas, os doutores da lei. Lá estava o templo e os sacrifícios, lá estava a lei e as cerimônias, lá estavam os sacerdotes e os rabinos. Além disso, lá estava o sinédrio, e essa cidade transpirava a religião. Na cidade de Davi, Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel, o maior e o mais ilustre rabino daquela época, homem culto, sábio e piedoso. Ele foi instruído segundo a exatidão da lei dos seus antepassados. Em quarto lugar, Paulo tinha uma vasta cultura secular, era um erudito, seu conhecimento transcendia o campo religioso. Em quinto lugar, Paulo era fariseu, membro da seita mais rigorosa dos judeus. Como fariseu, Paulo era zeloso da lei, frequentava assiduamente a sinagoga. Em sexto lugar, Paulo era membro do Sinédrio, o Sinédrio judaico. Ele era o maior embaixador do Sinédrio judaico no sentido de promover a fé de seus pais. Ser membro do Sinédrio era ser considerado um dos principais dos judeus, segundo o Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 1. Em sétimo lugar, Paulo era cidadão romano. Nasceu numa província romana e um cidadão romano gozava de vários privilégios. Ele não podia ser açoitado
Ele não hesitou de lançar mão desse privilégio quando necessário. Paulo não fazia propaganda das suas prerrogativas, mas jamais deixou de usá-las quando necessário. Humildade não é se esconder. Os humildes, eles não tocam trombetas fazendo alarde de seu conhecimento, poder ou influência. Os humildes, eles não querem ser menos do que são, mas jamais deixam de afirmar o que são, quando isso contribui para a promoção do bem. Paulo era um perseguidor implacável. O zelo sem entendimento pode ser uma arma perigosíssima. Muitos crimes no decorrer dos tempos, crimes hediondos, têm sido praticados em nome de Deus. Com Paulo não foi diferente. Ele usou sua influência e força para esmagar os discípulos de Cristo. Ele perseguiu a Cristo, a religião de Cristo e os seguidores de Cristo. Estava determinado a praticar muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno. Não podia aceitar de maneira nenhuma que um Nazareno crucificado como um criminoso pudesse ser o Messias prometido de Deus, que o escolheu Paulo antes mesmo de ele nascer e o separou para o ministério. Um touro bravo é amansado pelo aguilhão. O Senhor começou a ferroar sua consciência ao mostrar como aqueles discípulos presos, torturados e mortos morriam com serenidade. O algoz estava furioso, mas as vítimas morriam cantando e orando a Deus. Como uma fera selvagem, dirigiu-se a Damasco. Ele respirava ameaças e morte. Seu prazer era matar em nome de Deus aqueles que abraçavam a fé cristã. Jesus então apareceu-lhe em refulgente glória no caminho de Damasco. Derruba-o ao chão e lhe pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitar contra os aguilhões. Está registrado em Atos 26:14. Uma força maior do que o seu ódio entrou em seu peito. Uma luz maior do que seus mundo. Paulo foi um embaixador em cadeias, mas jamais murmurou, atribuindo a Satanás suas cadeias, embora Satanás tenha intentado contra ele. Nunca Paulo o considerou como agente de seus sofrimentos. Quem estava no comando da sua agenda não era o inimigo, mas era Deus. Ele sabia que a mão da providência o guiava, até mesmo na prisão. Ele foi perseguido, odiado, caluniado, açoitado, enclausulado,
mas jamais viu os seus adversários como agentes autônomos nessa empreitada. Ele sempre olhou para os acontecimentos na perspectiva da soberania e do propósito de Deus. Paulo não granjeou riquezas, mas enriqueceu a muitos. Não tinha nada, mas possuía tudo. Não teve filhos naturais, mas gerou milhares de filhos espirituais. Não se casou, mas orienta em suas cartas milhões de casais ainda hoje. Suas cartas inspiradas são monumentos da graça. Seu exemplo, um legado para a igreja em todos os tempos. Suas cadeias, fontes de inspiração para todos os cristãos. E sua morte, uma oferta de libação ao Senhor. A primeira prisão de Paulo foi motivação religiosa. A segunda, por motivos políticos. A primeira prisão estava ligada à perseguição judaica. A segunda, vinculada ao decreto do imperador. No ano 49 d.C., o imperador Cláudio expulsou de Roma todos os judeus e cristãos. E no ano 64 d.C., houve um terrível incêndio em Roma. E o imperador Nero pôs a culpa nos judeus e cristãos. O fogo durou 6 dias e 7 noites. Milhares foram amarrados em postes e incendiados vivos para iluminar as praças e os jardins de Roma à noite. Segundo o historiador Tácito, muitos foram jogados nas arenas, enrolados em peles de animais, para que cães famintos matassem a dentadas. Outros ainda foram lançados no picadeiro, para que touros enfurecidos pisoteassem e esmagassem. Paulo foi preso pelos agentes de Nero e levado a Roma para ser lançado numa masmorra úmida, fria e insalubre. Ele que havia se entregado de corpo e alma à causa do Evangelho, e estava agora sozinho numa masmorra romana, sem dinheiro, sem amigos e passando privações. A vida não é simplesmente viver. A morte não é simplesmente morrer. A vitória não é a ausência de lutas, mas triunfo apesar delas. O céu não é aqui. Aqui não pisamos tapetes aveludados, nem caminhamos em ruas de ouro, mas cruzamos vales de lágrimas. Paulo viveu perto do trono, tombou como Marte na terra, mas levantou-se como príncipe no céu. Ele não foi poupado dos problemas, mas triunfou no meio deles. Ele enfrentou lutas na sala do martírio, enfrentou a solidão, o abandono, a ingratidão, a perseguição e as privações. Ele foi abandonado pelos homens, mas ele foi assistido por Deus. Posso imaginar a cena. O carrasco recebe um pedaço de couro com o nome de um prisioneiro, munido de uma tocha de fogo e com um pesado molho de chave nas mãos. Atravessa longos corredores escuros e gelados. Abre uma pesada porta de ferro e grita com voz cavernosa: "Prisioneiro Paulo! Prisioneiro Paulo!" Do fundo da cela, o velho apóstolo, que trazia as marcas de Cristo no corpo e uma paz transcendente na alma, responde com firmeza: "Sou eu, estou aqui." Paulo é acorrentado e sai da masmorra atravessando os corredores da morte. Depois de uma longa caminhada, chegam ao lugar do patíbulo. Antes de colocar a cabeça de Paulo num tosco cepo de madeira para decepá-la com a guilhotina romana, o capataz da morte lhe dá a chance de proferir suas últimas palavras. Esperando que o velho prisioneiro soltasse algum gemido de dor ou algum de revolta ou desespero, Paulo, de forma imperturbável, com alegria na alma,
ergue ao céu sua última doxologia. A Ele, o Senhor Jesus Cristo, glória pelos séculos dos séculos. Amém. A guilhotina afiada, impiedosa e implacável, faz tombar na terra esse príncipe de Deus. Sua morte, entretanto, não calou a voz. Suas cartas ainda falam. Sua voz póstuma e poderosa. Milhões de pessoas são abençoadas ainda hoje pela sua vida e pelo seu legado. Cabe-nos a nós, tão somente agora, imitar esse homem, como ele imitou a Cristo.